Esse é o Papo de Precatório, estamos aqui no nosso primeiro episódio. Eu sou o Cláudio Roberto Amorim, diretor da De Andrade Assessoria em Precatórios, e eu estou aqui com elas, Natália De Andrade, nossa sócia-presidente, 17 anos de mercado, Gislaine Brito, nossa coordenadora de compras. Eu gostaria de conversar com vocês, entender um pouquinho. Esse é o primeiro episódio do Papo de Precatórios. Bom, é uma satisfação poder estar aqui e o nosso grande objetivo é levar informação para esse credor, né? Para o dono do precatório que tanto aguarda pelo seu crédito. E vou contar um pouquinho da minha história. Bom, o escritório já tem 17 anos de história, mas eu trabalho com precatório há 19 anos. Quando eu comecei um escritório bem pequenininho, com 5 pessoas, então fui obrigada a aprender tudo. Isso foi uma grande satisfação. Quando eu comecei esse projeto, a De Andrade, comecei dentro de casa, no meu quarto, afastei a cama, coloquei 4 mesas e nós começamos a trabalhar. Com o objetivo de atender esse credor, de levar para ele uma informação que ele não tem. Imagina alguém que tem um precatório, então um crédito a receber, e ele não sabe quanto vale. E o pior, ele não sabe quando recebe. Eu acho que esse papo, nosso grande objetivo é levar informação para esse credor, que ele saiba buscar essa informação, que ele aprenda e entenda o que ele realmente tem. Quer falar um pouquinho, Gislaine? Sim, boa tarde, eu sou Gislaine Brito, eu sou coordenadora da De Andrade, e para mim é um prazer também estar com vocês. E aí eu queria dizer que eu vou fazer o papel do credor, tá? Eu tenho muitas dúvidas, para que a Natália nos ajude a esclarecer para esse credor. Acho que falta muita informação realmente. Então, meu time está na linha de frente, trazendo todas as mudanças, e agora nós vamos entender, acho que colocar essas cartas na mesa, o porquê dessas mudanças, né? O que a Natália de Andrade, o que o Cláudio tem para nos apresentar e ajudar a esclarecer isso para o nosso credor. Então, vai ser um papo muito bacana. Claro, que bacana. Natália, eu queria começar com você perguntando um pouquinho sobre os precatórios, um pouquinho da sua história, um pouquinho dessa fila, né? Desmistificando tudo isso. Precatório é uma dívida pública. Se o ente devedor é estados, municípios e União, vira precatório. Então, você moveu uma ação contra o estado de São Paulo. Quando você ganhar essa ação, dependendo do valor, vai virar um precatório. Isso é um precatório. Tá, e por que essa fila só cresce? Por quê? Cláudio, porque sempre se deve mais do que paga. E não só sobre os atrasados, mas inclusive no próprio ano. Então, por exemplo, eles pagaram 113 bilhões, quando, na verdade, no próprio ano eles acumularam uma dívida de 122 bilhões. Sem contar a dívida que já estava atrasada, acumulada. Sim. Então, no próprio ano, eu já pago menos do que eu me endivido. É assim que o cenário está. Só para você entender, nós temos uma dívida de 330 bilhões de precatórios. Só a Prefeitura de São Paulo deve 43 bilhões. E o Estado, 38 bilhões. Então, quando a gente pensa aqui em São Paulo como um todo, 1/3 da dívida é nosso. E como é possível colocar isso em ordem se eu mais me endivido, já tenho uma dívida acumulada, e eu sempre tenho novas dívidas e pago menos do que eu crio, menos do que eu me endivido ao ano. Sim. Tá claro isso? Então, vamos supor que eu tenho uma dívida de 100 mil. E aí, esse ano, eu estou disposta a pagar 10 mil reais. Mas só esse ano também eu acumulei mais 12. Então, eu tinha 10, eu tinha 50, agora eu tenho 62 e eu paguei 10. É isso que eles fazem. O Estado de São Paulo, o município de São Paulo, esse é o cenário. Isso que eles fazem com os credores, né? E como que tá, Gislaine Brito, você que comentou que tá na linha de frente, né? Quando você explica isso, né, pro credor, que tem esse precatório na mão, ele entende isso que a Natália está explicando, do tamanho, e de que o devedor é um mau devedor, pior eu diria. Cláudio, acho que o credor, ele está num lugar muito de sonho.
né? Você imagina assim, vamos nos colocar no nosso credor. São servidores públicos que, quando são professoras, elas trabalharam em 3, 4, 5 escolas. São policiais que trabalham dia e noite em vários locais, né? Então, assim, todas as áreas são para que o nosso país funcione, né? Nosso estado funcione. Então, quando ele está na ativa, ele está se dedicando, ele está trabalhando muito. Quando ele vai aposentar, porque a Natália explicou, né, essa demora para ganhar esse ativo, ele fala, bom, agora eu vou comprar meu sítio, eu vou comprar minha casa, meus filhos vão estudar, meus netos vão estudar fora do país, mas esse dinheiro não chega. Então, ele viveu 10 anos aguardando ganhar esse título, 10, 15 ou mais, e só que agora ele tem um prejudicial que é o tempo, né, a idade. Então, esse credor, ele ainda está num lugar mas amanhã paga, acho que amanhã vem, daqui a pouco sai esse dinheiro. Então, eu queria realmente que a Natália tocasse bastante nesse assunto, né? Qual é o tempo que o nosso credor precisa mensurar, se ele está disposto a esperar? Porque acho que esse é o nosso desafio, mostrar para ele. Qual é o tempo real que esse precatório pode demorar para virar dinheiro de fato? E como é essa comunicação, Natália? Como que eles explicam isso? Existe? Não. Esse é o mais triste, né? Isso é um Porque, absurdo. imagina só, para esse credor ganhar o precatório, como a Gislaine bem disse, é o funcionário público, é aquele professor, é aquele policial que prestou o seu trabalho por toda a sua vida e que tinha, olha isso, e ele tinha um direito trabalhista. Quando a gente fala de direito do trabalho, ele é prioridade na frente de tudo para receber. Se eu devo um colaborador meu, eu tenho penhora, é prioridade de recebimento, não se deve salário. Mas órgãos públicos devem e não pagam. Então, imagina só, voltando lá. Ele demora 10 anos para ganhar ação. Aquele funcionário público já aposentado, que tinha um direito para receber, moveu a ação e demorou 10 anos para ganhar, para virar precatório. E aí ele precisa esperar, no estado de São Paulo, mais 11 para receber. Na prefeitura, mais 17 anos. Eu estou dizendo que no pacote todo, desde o momento que você entra com a ação, são 21 anos de espera ou 27. Sim. É muito tempo. Na grande maioria das vezes, eu estou sendo redundante, né? Mas esse credor falece e não recebe. Porque são idosos que moveram, muitas vezes é o aposentado que moveu a ação. É a pensionista. E é uma ação trabalhista, gente, que é prioridade de recebimento. É alimento. E aí esse credor tem 60 anos. Ele tem prioridade, mas ele também fica anos esperando. E o que a emenda 136 mudou, Natália? Nossa, mudou tudo e muito para pior. Já era um péssimo pagador, né? A gente tem aí, ao longo de alguns anos, 7 emendas. E a maioria prejudicou o credor. Aos olhos de alguns, elas traçavam um tempo de quitação da dívida, né? Então, só que esse tempo sempre era prorrogado. Então, era como se fosse assim. Primeiro, se lá atrás, quando eu movi uma ação e demorou 10 anos para receber, no momento em que eu recebi meu precatório e ele recebeu 1 ano, eu tinha que receber naquele ano. E o meu processo foi transitado e julgado. Ele tinha data de pagamento. Não tem discussão, né? Eu tinha que receber. E aí vem uma emenda e diz assim, não, já que esses órgãos devedores não pagam, vamos dar 1 ano para eles quitarem. E todas as emendas prorrogaram esse tempo de pagamento. Olha, vamos falar, acho que assim, foram 7 emendas, mas nós tivemos algumas bem marcantes. A emenda de 2016, ela disse o seguinte, que os precatórios deveriam ser pagos até 2020. Então, aquele precatório que deveria ser pago em 2009, tinha uma data de pagamento, 2020. Esse credor que acreditou que ia receber em 2009, criou uma nova esperança para 2020. Aí veio a emenda de 2017,
que falou, ixi, em 2020 não vai dar para pagar, vamos empurrar, 2024. Então, era 2009, virou 2020 e depois 2024. Aí veio a emenda de 2021, empurrou para 2029. Aí, nós tivemos essa emenda que você agora me perguntou. Que é a 136, né? A 136. De 2025. Ela acabou com o prazo de pagamento. Então, agora, quem te deve não tem uma data para te pagar. Porque ele até tinha, sempre teve uma data, mas nunca honrou. Mas, Natália, o que o meu credor, por exemplo, qual a dúvida do meu credor? Mas isso não são para os novos precatórios? Não, para todos. Para todos. Eu que já estava na fila, Você que fica... já estava na regra anterior, mudei tudo? Sim. Eles mudam a regra a hora que eles querem. E não perguntaram se eu, que estou na minha fila, concordo. Não. Na verdade, quando uma emenda, ela acontece, ela implica em todos os precatórios, independente... O que você não vai sofrer, você não vai perder o seu local da fila, que a gente chama de número de ordem de pagamento, né? Certo. Isso não. Mas o tempo de espera muda totalmente. Mas aí, se eu pensar como credor, meu local da fila é uma regra que não se cumpre. É como se, vamos trazer para um cenário do dia a dia. É como se um bandido fosse condenado à prisão, mas ele não foi preso. É assim, é isso mesmo. Imagina assim, o Estado, o seu credor, ele recebeu lá a senha de 2015 para receber. Certo. E aí, ele não recebeu em 2015, mas veio a emenda dizendo que era 20, não recebeu. Veio outra dizendo 24, também não recebeu. Veio outra dizendo que era 29, também não recebeu. Essa última disse assim, ixi, agora você não tem mais tempo certo. Não tem data final. Não tem data final. Não tem. Por quê? O que essa emenda trouxe de extremo conforto para os estados e municípios é que eu posso pagar a minha dívida com um valor mínimo. Então, só para vocês entenderem, o Estado de São Paulo vai encaminhar para pagamento de precatório esse ano 2,5 bi aproximadamente. Mas ele tem uma dívida de 38 bi. Como que vai finalizar? Como essa conta fecha? Eu devo 38, mas pago 2,5? Mas esse ano eu também vou contrair novas dívidas. Vão entrar novos precatórios no orçamento. E sempre, todo ano, muito mais do que 2,5. E esses erros não param, Natália, dessas novas ações que você comentou? Sempre existem esses erros trabalhistas para que geram novos precatórios, é isso? Sim, todo ano tem ações contra esses órgãos públicos. Isso não diminui? Não. Na verdade, assim, é claro que se flutua os valores, mas em média, o Estado de São Paulo tem uma dívida de 5 bi ao ano. A média, se eu pego os últimos 5 anos e tiro uma média, 5 bi de orçamento. Então, olha lá, todo ano eu vou ter uma dívida nova de 5 bi. E um acúmulo de 38, mas eu pago 2,5. É impossível essa conta fechar. É impossível. Entendi. Então, falando da emenda, ficou claro o impacto do quanto ele sempre tem mais dívidas e como ele paga pouquinho, e agora essa emenda autorizou essa discrepância do quanto ele deve para quanto ele paga. Natália, eu queria que você, assim, abordasse sobre a emenda, assim, os 3 principais pontos. Se o meu credor tivesse que entender em casa, né? Acho que vale a pena a gente pensar na Dona Maria, no Sr. João, no Sr. Antônio, que traçou essa vida, né? Ou essa aposentadoria, esses sonhos do futuro, sobre esse precatório, que é o direito dele. E aí vem essa emenda. Quais são os 3 principais pontos que servem como alerta? O que essa emenda traz como alerta? O primeiro grande impacto, depois da emenda 136 de 2025. Essa informação, credor, é importantíssima. Você precisa saber e entender sobre ela. O seu precatório passou a ter uma correção bem menor do que ele tinha. Antes, ele corrigia a Selic, em média 14% ao ano. Você estava com o precatório segurando ele,
que corrigia todo ano, ele tinha 14% a mais. Agora, você está segurando esse precatório e ele corrige em torno de 6% ao ano. Eu estou lhe dizendo que o seu precatório deixou de corrigir menos da metade do que ele tinha. Muitas vezes você está no cheque especial pagando uma dívida de 11% ao mês, ou crédito consignado pagando 25% ao ano, mas segurando o seu precatório que está corrigindo 6%. Percebe essa discrepância? Você está pagando 23% ao ano e segurando um de 6%. O seu precatório passou a corrigir bem menos, ele perdeu muito valor depois dessa emenda. Essa emenda foi um absurdo para os credores de precatório. E esses credores não têm essa informação. Como eu pago uma dívida a 23 e seguro um crédito de 6? Então, se hoje as propostas do seu precatório estão bem menores do que no passado, esse é um dos principais motivos. O outro ponto é que, antes, o Estado tinha que pagar um valor para amenizar a dívida dele, que era em torno de 5% da receita corrente líquida. Agora, ele paga 1% depois dessa emenda. Ele tem uma dívida de 38 bilhões e só precisa pagar 2,5 ao ano. Quando ele chega no seu momento de receber? Dessa forma, praticamente nunca. O outro ponto importante, porque são 3 pontos principais, então, o quanto o seu precatório perdeu o valor em correção, o quanto o seu ente devedor vai pagar bem menos do que ele pagava. Então, se ele já tinha uma dívida grande, agora essa dívida vai triplicar, quadruplicar. E agora não tem mais prazo para você receber. Nós tivemos o prazo de 2020, tivemos o prazo de 2024, 2029, agora não tem mais prazo. Estados e municípios passam a ter vantagem em lhe dever. Por quê? Pagando um juros tão baixo, de 6% ao ano, sendo que o mercado, se eles aplicam dinheiro, o mínimo que eles recebem é uma Selic, que é 14%, vale te dever agora. É vantagem para esses órgãos devedores não te pagar. Infelizmente. E isso tudo, Natália, acompanha a vida real? Não. De forma alguma. Não, Cláudio. Olha, para você entender, olha, em 2005, um carro popular tinha em torno de 14 mil reais. Vamos pensar em um Palio, aquele carro que acho que todo mundo conhece, um Palio zero. Valia 14 mil reais. Em 2009. Em 2005. 2005. Hoje, vamos colocar 20 anos para frente. Em 2025, um carro popular atualmente vale no mínimo 79 mil. Eu estou falando de uma correção de 440% em 20 anos. Sim. Vamos agora para o salário mínimo, porque eu até fiquei indagada com isso, né? Como é que é essa inflação? Como é que se corrige o salário mínimo? E não foi tão ruim, não. Porque há 20 anos atrás, o salário mínimo, ele valia R$300. Hoje, o salário mínimo, 1.621. Então, nós tivemos aí também 440% de correção. Quando a gente vai para o precatório teve uma correção nesse mesmo flash de tempo, 124% de correção. Olha quanto esse credor não percebe ao longo do tempo o quanto esse precatório deixa de se corrigir. Então, se ele está imaginando que ele tem 100 mil para receber e que ele vai conseguir hoje comprar um carro zero, quando ele receber daqui 10, 15 anos, 20 anos, ele não vai conseguir mais comprar esse carro zero. Porque a correção desse precatório não vai acompanhar a inflação, não vai acompanhar o quanto as coisas se corrigem. A maior prova é um carro popular. E com a 136 isso piorou, né? Muito. E eu penso assim, o quanto esses credores,
E eu falo credor, a OAB, advogados desses credores, o quanto nós teríamos que nos manifestar contra ele. Natália, Contra ela, né? essa Contra é a uma emenda. dúvida, tá? Do nosso cliente. Eu queria que vocês nos ajudassem, assim, a esclarecer. E se eu colocar outro advogado, vai resolver? Não, ao contrário. Porque assim, Gislaine, o advogado da ação, ele foi contratado e ele cumpriu com o papel dele. Se virou um precatório, esse advogado cumpriu com o papel. E ele tem tanto intenção de receber quanto o credor. Porque ele também é credor de parte Certo. do precatório. Contratar outro advogado, o que vai acontecer? Se no primeiro ele vai pagar 30%, e aí ele combinar mais 10%, então ele vai perder 40% do precatório dele. E esse novo advogado não tem nada a fazer, a não ser sentar e esperar que a fila de pagamento caminhe. Mas o advogado, por exemplo, ele não pode entrar com mais uma ação para antecipar isso. Não existe. Não existe. Não existe caminhos. Assim, tudo que poderia ser feito para receber já foi. A ação já tramitou em todas as esferas, tanto que recebeu o número de precatório. Não tem discussões jurídicas. Claro, tem um caso ou outro que tem, mas eu não vou falar do pontual, tá? Eu vou falar de uma forma ampla. Os processos estão ali na fila de pagamento. O que precisa é dinheiro disponível para pagar a dívida. Porque discussões jurídicas já não temos mais. Entende? O que precisa é quem deve disponibilizar mais dinheiro para pagar. É isso. O advogado não tem nada a fazer. Se esse credor contrata novo advogado, ele só está perdendo dinheiro. E, Natália, Gislaine, ter 60 anos ou doença grave resolve? Vamos lá. Quem tem 60 anos ou doenças graves, ele tem uma preferência de pagamento. Só que essa preferência, muitas vezes, não quita o precatório. Porque ele tem um teto. E esse teto, ele é estipulado por cada órgão devedor, tá? Então, o valor da preferência do Estado é um, o valor da preferência do município é outro. Cada entidade tem o seu valor de prioridade. Por exemplo, isso muda de acordo com alguns anos, tá, Cláudia? Então, o Estado, hoje, por exemplo, o Estado de São Paulo, prioridade está em 84 mil e a Prefeitura, 150 mil aproximadamente. Então, se eu tenho um precatório de 300 mil do município, eu só vou receber antecipadamente 154. Se você tiver 60 anos ou a doença grave. Isso. Mas nós temos um ponto aqui crítico, porque somente o ano passado a prefeitura conseguiu entrar em ordem com a prioridade. Então, é como se fosse assim, naquele ano, ele pagava as pessoas que tinham a prioridade no próprio ano. Então, quem tinha prioridade de 2025, recebia em 2025. Mas com a emenda, isso não será mais possível. A emenda também atrapalhou nisso. Por quê? A maioria dos credores de precatório, Cláudio, tem acima de 60 anos. É como pegar uma fila de preferência na fila do INSS. Entendeu? Natália, é isso que eu queria que você explicasse também para nós. Se eu tenho 80 e a minha amiga tem 70, nós estamos no mesmo lugar de preferência? Como que isso funciona? As pessoas que possuem 60 anos ou doenças graves, sim, têm uma prioridade de recebimento, porque existe um teto. Porém, com a emenda constitucional, a prioridade também terá fila, porque a maioria dos credores possuem acima de 60 anos. Muitos têm doenças graves, mas o valor que está sendo destinado para esse tipo de pagamento não vai suprir a quantidade de pessoas que têm essa preferência. O que eu quero dizer com isso? Você que tem prioridade não vai receber a prioridade no ano. E essa dívida tende a se acumular. Então, teremos uma fila também de prioridade. Mas, Natália, o que eu queria que você conseguisse esclarecer para nós aqui nesse bate-papo.
Se eu tenho um credor, que ele já recebeu o direito à prioridade pela idade, mas esse dinheiro ainda não chegou na conta dele, por conta que a emenda está interferindo nesse pagamento. Essa é a previsão. Ele pode vender o saldo remanescente? Ele Sim, vai perder esse direito? Não, ele pode sim vender o saldo remanescente. Essa demora, quando esse credor tem essa preferência já, a intenção de pagamento da preferência já está disponibilizada, ele pode sim vender o saldo remanescente. E essa prioridade não será impactada. E essa demora daqui do levantamento são 2 fatores que impactam. Uma, sim, é o dinheiro disponível para pagamento, mas eu acredito, a maior dor hoje é o nosso Tribunal de Justiça. Então, o tribunal demora muito para liberar pagamento, porque ele é muito burocrático. Então, ele tem 60 anos, ele recebeu a intenção de pagamento, ele pode vender o saldo remanescente, esse valor não será impactado. E isso demora pelo Tribunal de Justiça. E o advogado vai ser prejudicado nesse cenário? Se já existe a intenção de pagamento e o advogado já peticionou pedindo o resgate desse valor, não. Ele não vai ser impactado de forma alguma, esse advogado. Por quê? O valor será pago na conta do advogado, o advogado vai fazer o devido repasse, e sobre o saldo remanescente, nós iremos adquirir somente a parte do credor, reservando os 30% ou 20% de honorários desse advogado que moveu a ação lá atrás. Ficou claro? Ficou claro. E vocês comentaram bastante aqui que vocês acabam falando com os herdeiros, né? E se tratando de herdeiros, o que você faz quando você é um herdeiro de precatório? E quem herdou um precatório? O que faz? E mudou muita coisa recentemente. Antigamente, Cláudio, o credor de precatório só precisava juntar a documentação no processo e ele passava a ser titular daquele crédito. Hoje, não. Se você, herdeiro de precatório, não contratar um advogado e juntar o inventário nos autos do precatório no prazo de 5 anos, você corre o risco de perder o seu precatório. Então, credores, herdeiros, não demorem. Faça o inventário e junte isso nos autos do precatório. Junte o inventário nos autos do precatório. Porque você corre o risco de virar... O seu precatório corre o risco de virar pó se isso não for regularizado. Isso tá claro para eles, Gislaine, nessa linha de frente, conversando? Não está claro. Acho que a grande dor desse herdeiro é justamente a falta de recurso financeiro para fazer um inventário, né? Acho que todo mundo sabe que tem um custo, e isso, quando engloba outros bens, esse custo ele onera ainda mais. Então, a visão dos herdeiros é simplesmente aguardar. Quando nós entramos com essa explicação sobre habilitação nos autos, sobre o inventário do precatório, a maioria das vezes isso é uma grande dúvida e principalmente uma grande dor, né? Acho que nós estamos aqui para... E eu acho que a grande questão, Gislaine, vai em um lugar. Eu tenho um crédito a receber, eu não enxergo a possibilidade de receber agora e eu ainda tenho que gastar dinheiro com ele. Eu entendo a dor desse credor. Você imagina, eu estou esperando há 20 anos. Isso nunca vira dinheiro. E agora eu tenho que gastar para fazer inventário, contratar um advogado e pagar um imposto. Natália, mas a De Andrade está disposta a fazer isso? Sim. Quem vai custear se ele vender para nós, por exemplo? E olha como é interessante, Gislaine. Se ele vende esse precatório, os nossos advogados fazem o inventário. Então você está me dizendo que, por exemplo, um herdeiro tem um precatório, aí sentou com a família, não temos dinheiro para contratar um advogado, fazer um inventário, custear tudo isso. E se a gente juntos tomar a decisão pela venda, nem o advogado vai ter que pagar. Não, porque os nossos... E assim, entre deixar isso para lá... Perder, correndo o risco de virar perder. pó. Sim. E vender esse precatório... Para mim é uma decisão clara. Não tem o que se discutir, porque se ele largar
ele corre o risco, porque isso é um tema que está sendo discutido e argumentado por todos os advogados da Fazenda, do Estado de São Paulo, que depois de 5 anos, prescreveu, não tem mais o direito do precatório. Então, se eu não vou contratar um advogado e fazer o inventário, é melhor que eu venda. Porque na venda, a de Andrade, sim, aqui você tem um advogado que vai fazer o inventário e sim, nós custearemos o valor dele. Agora, esperar vai virar pó. Natália, e o imposto de renda? E essa dúvida, Cláudia, é uma dúvida de todos os credores. Nós temos 2 linhas para olhar esse imposto de renda. Então, assim, o imposto de renda ao credor que espera o Estado ou o município para receber. O Estado e o município, ele retém o RRA, porque é um valor recebido de forma acumulada. É um rendimento recebido acumuladamente, tá? Sim. Então, quando o Estado e o município pagam, a União também, eles apuram o imposto e retêm em fonte. Agora, se esse credor quer antecipar o seu precatório. Isso que é o cenário que vocês estavam falando sobre o herdeiro, né? Que é melhor, a opção dele hoje, ao invés de perder, às vezes é melhor, né, realizar essa cessão e resolver o problema. Sim. E aí, como que incide o imposto? Então, vamos lá. Se ele for antecipar esse precatório, vender o precatório, o imposto de renda sobre o crédito passa a ser de responsabilidade do escritório, porque é como um IPTU. Se eu comprei a sua casa, o IPTU futuro é meu. Sim. Então, se eu comprei o seu precatório, o imposto de renda sobre esse precatório vai ser de minha responsabilidade. Agora, sobre o valor que eu te paguei, nós já temos decisões da Suprema Corte que diz que venda de precatório não incide imposto de renda. Por quê? Você tinha um precatório que valia mais do que você vendeu. Então, você não auferiu lucro. Por isso, não cabe imposto de renda. Porque o imposto de renda, ele vem de um lucro. Você ganhou, você lucrou, é como vender uma casa. Se eu tinha uma casa que eu paguei 50 mil e vendi por 70, eu vou pagar o imposto de 20, que foi o lucro que eu tive. Nesse caso, esse credor não tem lucro, né? Ele tinha um precatório que valia 100 e ele vendeu por menos. Mas existem, sendo muito franca, Cláudio, a Receita Federal tem discussões nesse tema. Se o credor vai lá fazer um balcão na Receita Federal, eles argumentam que precisa ser recolhido como ganho de capital. Porém, nós já temos decisões que sustentam que venda de precatório não aufere lucro, não cabe recolhimento de imposto de renda. Até porque, sobre o ativo principal, já vai ser deduzido o imposto. Não é o único fator? Então, assim, o precatório vai ser, sim, retido na fonte quando for pago. Sim. Perfeito. Tá bom? Uma outra dúvida, Natália, que acho que é muito bacana que você consiga nos esclarecer. O credor, ele tem essa confiança no advogado, porque eles estão juntos há 20 anos, 10, 15 anos. E aí, assim, é errado uma das partes venderem antes? Alguém prejudica alguém? Por exemplo, se o credor vende, ele está prejudicando o advogado ou vice-versa? Como que fica essa relação quando o credor entende todo esse cenário que você está aqui deixando muito claro? O herdeiro, né? Assim, por exemplo, o filho do senhor João, ele não sabe qual foi aquele acordo. E aí, qual é o receio dele, muitas vezes? É falar assim, mas eu estou prejudicando um advogado que ajudou meu pai, que trabalhou para ele? Sim. Como que fica essa relação? Sim. Muito boa pergunta, Gislaine. Acho que é isso. Esse bate-papo é para isso, né? Eu entendo. Não, a resposta é não vai prejudicar. Por quê? Vamos imaginar que o precatório é como se fosse uma sociedade. Certo. Sobre o precatório, eu, sua advogada, tenho 30%. Perfeito. E você, credor, tem 70%. Tá bom? Perfeito. Somos sócios nisso. Se você vai vender o seu precatório, eu preciso olhar esse contrato
Porque eu preciso saber se a minha parte quanto advogada é 30 ou 20 ou 10. Tá. Então, eu reservo a parte do advogado e você vende só o que é seu. Por isso, você não prejudica de forma alguma o seu advogado que cuidou dessa ação, que moveu, e você sim deve cuidar da parte dele, porque essa é uma parte dele. Certo. Se ele tem 30%, temos sim que reservar 30% nos autos. Se ele tem 20%, vamos reservar 20%. Mas você vender a sua parte, não. E muitas vezes, Gislaine, o próprio advogado também antecipa os seus honorários. Entendeu? Por exemplo, o advogado poderia antecipar os 30% dele, vender os 30% dele. E se você, credor, está cansado de receber, de esperar pelo Estado, você pode vender os seus 70%. O que o credor não pode fazer é vender a integralidade. Se o seu advogado tem 30%, você só pode vender 70%. E é isso que a De Andrade vai comprar, deixando os 30% para o seu advogado nos autos do precatório. Natália, quais as alternativas, né, dentro disso? Quais as alternativas para quem tem precatório? E isso é muito importante. Por quê? O credor tem 3 cenários. Um é esperar, ficar ali na ordem de pagamento, esperando uma fila que cada vez fica maior e incerta. E a maioria fica nessa fila, tá, Cláudia? Assim, e eu tenho certeza que eles só ficam nessa fila porque eles não entenderam o cenário. Se eles entenderem tudo que a gente conversou aqui sobre a correção do precatório, sobre quanto o Estado e o município paga e não ter mais prazo de pagamento, por uma lógica, é impossível ele querer ficar nessa fila, mas a maioria fica nela. A segunda opção é entrar com um pedido de acordo, onde ele teria aí que esperar aproximadamente de 2 a 3 anos para receber esse precatório, com deságio em torno de 40% do valor. Então, ele receberia 60%. Mesmo após a 136, porque você comenta bastante com a gente, né? Principalmente no município de São Paulo, que esse prazo de acordo agora ficou muito sensível e o Estado também trouxe a questão da ordem cronológica. Isso, Cláudia, assim. E olha quanto o credor precisa de compreensão para ver o quanto isso impacta. Olha só. Lembra que eu falei que eles vão pagar bem menos? Se eles vão pagar 2 bilhões e meio, 250 vai para a conta de ordem cronológica e prioridade. Que tá em? 2009, 2015. Certo. A outra conta vai para acordos. 1.250. Lembra que eu te falei que essa conta aqui tende a só caminhar pela prioridade? Não vai sobrar nada. Aliás, vai acumular só a prioridade? Significa que essa ordem cronológica vai ficar parada, estancada. Por isso que esperar aqui é loucura, assim. Sim. Isso eu falo com propriedade. Quando a gente pensa nessa outra conta, que é a conta 2 de acordo, a gente também enfrenta aí uma insegurança, porque ela tende a ter uma fila enorme. Então, hoje, um credor que... Hoje os cenários são 2 anos de espera, mas pode ser que isso fique muito maior. Imagina só, Cláudio, se eu só tenho 1.250, mas aí entra uma conta de 10 bi de acordo, impossível pagar em 2 anos. Nós teremos que esperar 8 anos para chegar a minha vez de receber, concorda? Concordo. Por isso que essa emenda é absurda. Natália, uma outra questão, assim. E se esse credor entrou com um acordo com os devedores, né? Vamos falar da prefeitura. Tá. E se não saiu em 2 anos, em 4 anos, ele pode desistir? Não, Gislaine, porque depois que o acordo é assinado na procuradoria e também no Tribunal de Justiça, ele não pode mais abrir mão desse acordo. Então... E tem algum... Assim, pode dar errado? Ele pode entrar com... Quando ele pode entrar com esse acordo? Acho que isso não é claro para os nossos credores.
E aí depois, quanto tempo ele espera para ter essa resposta? Ele tem essa resposta? Depende do advogado, né? Tá. Vamos lá. Hoje, estados e municípios dependem de editais. Então, não é sempre que eu posso entrar com acordo. Eu dependo de um edital aberto, com uma janela, um tempo específico. E nisso tem uma regulamentação. Isso. Então, eu vou lá e entro nessa janela, nesse tempo específico, tá? Ele entra. Então, e tem que ser um advogado, né? O advogado vai lá e entra com pedido de acordo. Ok. Primeiro, vai ser analisado pela Procuradoria-Geral do Estado ou do município. Eles dão uma primeira resposta de ok, o acordo está aceito, porque você pode sim entrar e ser negado, e vários são negados, tá? Dependendo do cenário do processo, dependendo do pedido, se faltou documento, eles negam, e aí você tem que esperar um outro edital muitas vezes para regularizar isso. Tá. E também você precisa passar pelo crivo do tribunal. Então, tem tanto a procuradoria aprovar, como o tribunal também. E aí, depois precisa de dinheiro disponível para isso. Mas aí depois ele pode desistir. Se eu não receber em 4 anos, eu posso desistir. Se eu tenho os 2 acordos homologados, ele não pode mais desistir do acordo. Então, você está me dizendo que o meu credor, ele faz um acordo com quem deve ele. Não é certo que esse acordo vai ser aprovado, né? cumprido. Sim. E aí ele não tem uma data certa, ele tem uma previsão, como tudo aqui no precatório, pelo que a gente está nesse bate-papo entendendo. Mas se isso não chegar no momento em que ele espera para realizar esse sonho, ele também não pode desistir. Vamos lá. Se ele entrar com pedido de acordo na procuradoria e foi aprovado, é porque o primeiro etapa ele passou, o processo em algum momento será pago. Mas o ente não tem dinheiro para pagar, que é o que você... Aí a gente entra no pedido do DEPRE, né? E o DEPRE também aprovou. Aí o desafio é caixa disponível. Mas se ele passou por essas 2 etapas, não dá para se falar que é um crédito ruim. É um crédito bom. Agora, a questão é caixa disponível para se pagar. Natália, esse credor, ele não compra nada com o precatório dele, então, né? Nenhuma bala. A Gisane fala muito isso, né, no escritório, que você usa um exemplo que, poxa, se você precisasse comprar um remédio, você tá falando agora que, mesmo depois do acordo, se você precisasse do dinheiro, você não consegue fazer nada. Porque a minha insistência de perguntar para ela, né, que tem mais propriedade nesse cenário por tantos anos. Esse meu credor, quando ele opta pelo acordo, ele já planejou esse recebimento. Como ele vem planejando desde o início, há 10, 15, 20 anos. Então, ele entende que quando ele entra com esse acordo, que ele passou por essas 2 etapas, ele já tem um planejamento de recebimento. No momento em que nós enxergamos a emenda 136, ele é mais uma dúvida. Quando a gente fala de caixa, aqui está muito claro um cenário de que esse Estado e essa Prefeitura não terão caixas para suprir toda essa dívida. Sim. Então, assim, é de suma importância, Natália, que esse credor entenda o cenário. Porque, assim, os nossos consultores na De Andrade são muito... existe uma cultura no escritório, e você é responsável por isso, de que, assim, nós respeitamos a decisão do credor, desde que ele saiba o que está fazendo. Acho que a decisão... Eu já tive cenários de conversar com o nosso credor e falar assim, se a senhora não está feliz, se o senhor não está feliz e certo do que está fazendo, não venda agora, espere. Porque toda vez que ele entende, ele faz isso com muita alegria. Sim. Ele transformar esse precatório em dinheiro é muito satisfatório. E, de verdade, eu nunca vi um credor que tem 2 precatórios, vende um e depois fica guardando o outro. Não. Não existe isso, Cláudio, não liga existe. De novo Ele liga de novo, ele vai fazer. E quando são herdeiros, parte do precatório... isso é importante. Acho que se são herdeiros, pode vender parte do precatório? Como que funciona? Isso é legal. Muito, muito boa pergunta. Sim, desde que o inventário já esteja nos autos. Então, se eles estão regularmente habilitados nos precatórios, então cada um já tem sua parte, eu posso sim vender só a minha. Então, todo mundo tem que concordar? Não. Se eu tenho, vamos lá. Se eu já estou habilitada,
vamos supor que nós três somos herdeiros Certo. nós De um somos precatório. irmãos. Correto. Nós nos habilitamos no precatório. Fizemos o inventário, Cláudio tem 1/3, você tem 1/3, eu tenho 1/3. Se tudo está regular, sim, eu posso vender sozinha a minha parte, porque o nome dos nossos pais já saíram do precatório. Agora é a minha parte, a sua e a sua. Eu posso vender a minha. Agora, se o precatório ainda está em nome dos nossos pais, por exemplo, aí não, eu preciso fazer o inventário. O inventário precisa ser assinado por nós três, para que assim eu possa vender só a minha parte. Natália, mas a De Andrade faz isso? E, por exemplo, nós somos irmãos nesse cenário. E só eu quero vender. Eu preciso que vocês assinem para De Andrade regularizar. Isso vocês seriam prejudicados? Como que funciona? Imagina, só beneficiado. Porque, ó, Sim. se eu não realizar a habilitação, se eu não fizer o inventário, meu precatório vai virar pó. Certo. Então, que bom que você quer vender, Gislaine, porque aí a De Andrade faz o inventário, me coloca como credora da minha parte, coloca o Cláudio como credora e você vende a sua parte. Entende? Se eu me nego a fazer isso, eu estou correndo o risco do meu precatório virar pó. Perfeito. E aí, quem tomar a decisão depois já é dono da sua parte. Sim. E depois a De Andrade pode comprar. Pode comprar também. Perfeito. Isso Eu é muito queria bom. que você continuasse falando sobre as alternativas. Ah, verdade. Então vamos lá. Esse credor tem opção de esperar anos, e essa fila vai se triplicar, como eu disse. Ele tem a opção de fazer o acordo com o deságio, e eu queria falar um pouquinho desse acordo. Como ele me soa desleal, sabe? Imagina assim, em um ponto do credor, tá? Eu movi uma ação contra o Estado me deve tanto há tanto tempo, que ele teve a permissão. Se você quer receber antes, eu te pago com deságio de 40%. Que bom dever, né, para o Estado. Você percebe sobre o que eu estou falando, Cláudio? Claro. Assim, eu acumulei tanta dívida, que agora eu tenho tanta gente aqui querendo receber pelo precatório, que eu digo assim, quem quiser receber na frente, eu pago, desde que abra mão de 40% do que tem. E do meu jeito, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as ordens, né? Que é o número na fila. Hoje, se você tem um precatório municipal 2027, você tem essa opção? Não. Um precatório, por exemplo, precatórios tanto o Estado quanto do município, Verdade. você não consegue pedir o acordo agora. Você tem que esperar ver se. E a gente estima, nós não sabemos se amanhã, ano que vem, teremos um edital aberto para acordo. Esse ano o município não teve. Não, até agora não. Então, os credores de precatório de 2026 não tiveram hoje a oportunidade de entrar com pedido de acordo. Mas, então assim, ele tem o cenário de esperar na ordem cronológica, que é uma fila totalmente incerta, e ele só fica nela se ele não compreende, tenho certeza disso. Ele tem a opção do acordo, que hoje ele fica esperando editais serem abertos, que é como você bem disse, que esse ano nós não tivemos do município, e nós temos a opção de antecipação, que é a venda desse precatório, que existe sim um deságio, mas esse credor recebe hoje, então é agora. Quando, muitas vezes, Cláudio, esse credor ele se sente dolorido com o deságio, e eu o compreendo, porque ele espera anos por ele, né? Ele sonhou, ele imaginou comprar uma casa, ele imaginou muita coisa. Só que ele está segurando um ativo, um precatório que está corrigindo 6% ao ano. Meu Deus. Esperar 20 anos esse crédito, o que ele vai comprar daqui 20 anos? Como a inflação, como a nossa. Sim. Eu não posso negar que existe, sim, a possibilidade do acordo. E que, para um credor que tem tempo aí de espera, é viável. Se ele pode esperar 5 anos, 2 anos, ok. Mas o credor que precisa do dinheiro, que está contraindo dívidas, um credor que está fazendo cheque, que está usando cheque especial, um credor que
faz crédito consignado, que no nosso cenário, a maioria dos funcionários públicos tem crédito consignado. O número é muito grande, né? E aí ele está com crédito consignado, pagando 25 ao ano, segurando um crédito que corrige 6. Essa conta não fecha, Sim. entende? E eu queria até que vocês fizessem um exercício aqui para nós, né? A Gislaine que cuida da equipe, fala com os credores. Gislaine, todo esse cenário da 136, tudo isso que só veio piorando nesses últimos anos. Quando você conversa com a Dona Maria, com o seu João, que você bem falou que, poxa, foram policiais, professores, o que eles estão falando sobre isso? E quando a Natália traz tanto conhecimento, tantas respostas para eles, e você leva, né? E como que tá funcionando isso? Cláudia, assim, eu teria histórias para contar, acho que a Natália mais ainda, mas Dias histórias e para dias, né? contar para vocês, assim, muitas horas. Mas eu vou relembrar uma história, assim, que é por isso que a gente faz o papo de precatório. Eu tenho um detalhe de uma das compras de um crédito de precatório, era uma professora e muitas conversas, muito entendimento, e aí ela me falou assim, ela me fez algumas indagações, falou assim, você sabe por quê que eu optei pela venda, né? Por que eu decidi vender esse crédito de precatório? Não é porque eu preciso do dinheiro. Minhas filhas estão criadas, ela tem 2 filhas, uma fora do país, uma médica, enfim, então é uma condição diante do nosso país. Sim, bacana, né? Ela falou, quando eu lembrei o que eu fiz para ganhar esse crédito de precatório. Então, lá atrás, quando eu dava aula no Alto do Tietê, ela me falou assim, Gislaine, eu sempre fui uma mulher à frente do meu tempo. Eu sempre dirigi, eu sempre estudei muito, só que eu não podia pegar um carro, sair da Vila Mariana e ir para o Alto Tietê, porque eu não tinha onde guardar esse carro. E eu me lembro do meu esposo indo me deixar, né, longe, com as minhas filhas dentro do carro, e eu descia do carro com a minha bolsa embaixo do braço, com um monte de livro, e falava para ele, vai embora, porque ele estava com as minhas maiores joias dentro do carro. E era uma região perigosa. Então ela falou, quando eu lembrei o porquê que eu ganhei esse precatório, ela falou, eu preciso usar. E quando ela entendeu o cenário, né, diante do tempo, não é algo que ela conseguisse usar com a mesma saúde quando ela opta pela venda. Então, acredito que esse papo de precatório, quando ele fica claro para os credores, ele consegue colocar na balança o que é mais importante. E assim, Gislaine, o quanto 2 anos é muito tempo para um credor que nós estamos falando de muitas vezes 70, 80, Sim. 90 anos, né? O quanto 5 anos é um tempo longo demais para uma espera. E a ainda Andrade passou pela pandemia. Eu estava aqui. Sim. E assim, eu me lembro alguns credores que tinham a necessidade do dinheiro nos implorar uma compra de um precatório, porque era um cenário muito incerto. Sim. E assim, digo mais, antes da emenda, as nossas propostas eram maiores para o credor. E aí, vamos lá, esse credor tinha 100 mil em precatório, ele recebia uma proposta de 40 mil e ele achava pouco, né? E aí ele, depois da emenda, ele não tem mais 40 mil hoje. Não tem mais. E será que amanhã nós estaremos aqui? Será que ainda teremos clientes dispostos a investir no precatório? Porque para o Estado seria maravilhoso, né? Ele continuar devendo dessa forma e nada ser imputado a ele a título de pagamento. Porque assim está hoje. Então, o credor tinha 100, tinha uma proposta de 40 e ele não se conformava na venda. E agora, com o cenário que nós estamos enfrentando, se torna impossível pagar 40. Mas, e a proposta de hoje? Será que nós teremos amanhã? E esse credor que tinha 40, por que ele não aceitou?
Sim. E não vamos muito longe, né? Vamos pegar, assim, um exemplo de maio, o senhor João em maio, que vocês conversaram com ele, a equipe conversou com ele, e aí tinha essa proposta de 40 da Natália. E aí, Gislaine, eu queria que você trouxesse assim, e aí passou o mês de maio, junho, julho, e aí você liga para esse credor de novo, e aí, senhor João, sua proposta de 40 mil reais não existe mais. Nós estamos falando de 2 meses. 2 meses Não tudo precisa nem ir mudou. muito longe, né? Não Tudo precisa mudou. muito longe. É assim, um pouco desesperador. Eu tenho certeza que o credor que assistir esse bate-papo, esse podcast, ou ligar para os nossos consultores, que são super aptos a explicar sem nenhum compromisso, quando ele entende o cenário, ele fica desesperado com o que ele tem na mão, porque, na minha visão, é uma bomba relógio. E eu quero falar um ponto. Credor, esse esperar pelo precatório na ordem cronológica é a pior opção que você pode ter. Isso eu falo com propriedade. E nós não fazemos a proposta de compra para ficar no seu lugar. Quando nós entramos em contato com vocês, primeiro é para levar informação, para que vocês entendam do que tem, de como estão esse cenário, mas nós fazemos as propostas com o objetivo, são dois caminhos que nós temos. Eu, na pessoa física, não tenho o que fazer com o seu precatório. Quando eu oferto para uma empresa que deve tributo, a ela, esse ativo tem mais validade. Eu consigo utilizar esse precatório na mão de uma empresa endividada de ICMS. Agora, eu também tenho a opção, sim, de vender para fundos de investimento. Mas um fundo de investimento faz alocação a médio e longo prazo. Para ele, a espera é interessante. Mas será que para você, credor, esperar tantos anos é interessante? Eu acho que essa clareza é importante que vocês tenham. E, Natália, eu queria que vocês passassem um recado, né? Que é um tema bem complexo, bem triste, inclusive, dentro do nosso Brasil como um todo. E queria que vocês passassem um recado como se proteger desses golpes que vem acontecendo, que a gente vem ouvindo. Olha, Cláudio, infelizmente, assim, o quanto o brasileiro consegue ter ideias ruins, né? Se os brasileiros utilizassem todas as imaginações que eles têm para o bem, seria incrível, né? Porque, olha só, algumas pessoas... Porque a informação do precatório é pública, né? Então, ele identifica que o credor tem um precatório, liga para ele ou manda uma carta e diz assim, se o senhor depositar 5 mil reais, é uma taxa para o senhor receber esse precatório. Isso não existe. Ele tem crédito a receber. Ele não tem que pagar nada. Então, por favor, credores, qualquer carta, qualquer ligação que pedir dinheiro antecipado é golpe. Não caiam nisso. Nenhum advogado sério vai pedir pagamento antecipado para que você levante o seu precatório. Cuidado, porque muitas vezes o credor, na ânsia, na esperança de receber, acha assim, eu vou pagar uma taxa de 3 mil para receber o meu precatório que vale 100 mil. Isso não existe. Nunca façam isso. Converse com seu advogado de confiança. Ligue para a De Andrade, que nós explicaremos exatamente se existe um valor disponível a ser levantado, o que realmente deve ser feito. Mas, por favor, não caiam nos golpes dessas pessoas que se aproveitam de idosos, de pessoas que estão na esperança de receber esse precatório. Assim, nós estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, mas eu gostaria de perguntar para você, Natália, você, Gislaine, se vocês querem deixar mais algum recado, a gente gostaria muito de ouvir de vocês aí uma conclusão assim do que vocês pensam e direcionem essas pessoas, porque elas precisam dessas informações que nós trouxemos hoje. Eu queria assim, colocar a nossa equipe à disposição. E posso dizer com muita segurança que nós temos consultores aptos e preparados para atender, né, todos os credores. E
quanto maior a informação, melhor. Quantas vezes nós ligamos por anos para os credores, e quando eles param para escutar um pouquinho, eles conseguem tomar a decisão do que fazer com o seu precatório. E acho que esse é a maior dica que eu posso deixar, depois de toda a informação que a Natália trouxe, que nós trouxemos aqui nesse bate-papo, que eu tenho certeza que é o primeiro de muitos. Venham até a De Andrade. Nós conseguimos atendê-los presencialmente, nós temos uma sede própria. A Natália fala com muito orgulho, todos os funcionários também, né? Então, nós temos aqui uma sede própria, vai ficar na descrição, né, do vídeo, com toda certeza. Nós temos uma sede própria, com profissionais aptos para atendê-los. Eu estou no interior, vamos fazer uma reunião por vídeo. Tirem as dúvidas com os nossos consultores, comigo, com a Natália, porque as cartas na mesa, só com todas essas informações, é possível tomar uma decisão. Não dá para só imaginar algo ou ouvir algo que muitas vezes o credor quer ouvir, né? Ele está absorvendo algo que ele tem vontade de ouvir, mas que às vezes não é a realidade. Então é melhor trazer para essa realidade e cada família avaliar o que é melhor para si, independente de só valores, né? Então a De Andrade tem um pagamento seguro, tem um pagamento antecipado, isso nos dá muita autonomia na negociação, muita confiabilidade. Nós temos aí diversas maneiras dos nossos canais, diversos momentos de credores que fazem questão de falar, né, de explicar, de se colocar à disposição para conversar. Então pesquisem sobre a De Andrade. Tenho certeza que toda essa referência ao nosso escritório vai trazer para você uma segurança e a decisão certa. Acho que como o credor deve tomar essa decisão, ela é pessoal e particular. Então, a primeira coisa é as cartas na mesa. Cada um consegue avaliar desta forma o que é melhor para si, para sua família, para os seus sonhos, para os seus planos. E eu desejo que todo mundo faça isso, porque só assim a gente vai chegar no melhor cenário para cada um dos credores, herdeiros, enfim. A gente está vendo esse cenário mudar muito rápido, então é uma corrida contra o tempo. E é importante que você, credor, conheça a empresa. Então, eu posso falar da De Andrade. A De Andrade, como dito, tem 17 anos de história. Estamos em sede própria há mais de 10 anos, então amanhã estaremos aqui, daqui 2 anos estaremos aqui. Você não estaria negociando com uma empresa que amanhã some. Temos 140 colaboradores, todos muito aptos a esclarecer todas as suas dúvidas. Você não tem o compromisso de nos ligar e fazer uma negociação. Nós podemos atendê-lo, tirar as suas dúvidas, para que você simplesmente saiba o valor do seu precatório. Para que a gente consiga te comprovar o quanto ele vale, quantas pessoas tem na sua frente para receber antes de você. Tudo isso é informação que é valiosa, porque assim você consegue tomar uma melhor decisão. E a cultura do escritório você nos importa. O dono do precatório, ele é uma parte importante para nós, se não a mais importante. Então, nós não queremos comprar só um precatório. Nós não queremos que você saia frustrado com a negociação. Não. Nós queremos que você negocie, se entender e perceber que é o melhor a ser feito e que amanhã nos indique. Tanto, entrem no Reclame Aqui, vão ver que não temos questionamento do nosso trabalho. Olhe as avaliações do Google, vão ver quantos clientes estão satisfeitos com o nosso trabalho. E isso é uma cultura da De Andrade. Você não corre riscos aqui. Porque há 17 anos nós plantamos essa história e não vamos desconstruir por nada. Então, venha conhecer e entender sobre o seu precatório. E é importante falar antes de finalizar, eu estou completando 10 anos aí junto da De Andrade, da Natália. A Gislaine também já está com 6 anos, né? Quase 7. Quase. E assim, o quanto a Natália comentou agora, o quanto vocês vão se sentir seguros aqui,
e o quanto nós amamos. Eu passei praticamente toda a minha vida profissional aqui dentro, acompanhando toda essa seriedade, vendo vários credores entrando quando os nossos escritórios eram menores, né? Então, a senhora Maria, a senhora Joana, agradecendo, se emocionando, e o quanto eu, Cláudio, também sou grato por participar de tudo isso, porque é mais do que um trabalho, né? Vira um propósito. Então, quando a gente antecipa um precatório, e aí a senhora Maria, ela paga a faculdade do neto, ela realiza um sonho de um apartamento, de qualquer outra coisa assim. Então, acho que esse propósito é muito lindo e casa muito com os meus ideais de vida. Então, muito obrigado, viu, Natália? Eu quem agradeço ter uma equipe tão engajada, tão... Vocês se doam. Eu vejo o amor que eu tenho no que eu faço, eu vejo esse amor em vocês. E não só na gente, que aqui Sim. compõe a mesa, mas também em todo o nosso time. Cada credor nos importa, cada vida nos importa. Quando a gente consegue transformar um problema em solução, porque é como uma reforma de uma casa, né? Como ela é dolorida. E aí é um sofrimento. E aí quando ele consegue a casa pronta, ai, que maravilha. Eu tenho certeza que esse credor vê o precatório também como um problema. Porque é uma frustração quando eu recebo. E aí a gente entra como uma solução. Nós transformamos o papel em dinheiro. Em dinheiro que se compra coisas. Então, que reforma a casa, que paga a faculdade, que promove uma viagem, que realiza um sonho. E aí, um ponto que eu sempre falo, Cláudia, muitas vezes esse credor, ele espera anos, e na grande maioria das vezes ele falece e não recebe. E o que seria mais valioso ao meu pai, por exemplo? Eu gostaria... Vou contar uma história rapidinha do meu pai. Um sonho que meu pai sempre teve era ter uma Harley Davidson. E eu me pergunto, e ele tem hoje, graças a Deus, mas o que eu gostaria mais do meu pai? Que ele recebesse o seu precatório ou, por exemplo, se fosse uma escolha, entende? O que vale mais? O sonho realizado ou o dinheiro na conta? É claro que você vai me dizer, Natália, o dinheiro na conta compra a Harley Davidson, mas vamos supor, porque é o cenário hoje do nosso credor, sim, o precatório não está valendo dinheiro agora, né? Então, eu mais quero ver meu pai realizando o sonho dele em vida do que, na ausência dele, receber o dinheiro que era para ele usufruir. Porque esse é o cenário do nosso credor hoje. Eles falecem e não recebem. Pessoas que pegaram carros, ônibus a vida inteira para lecionar numa sala de aula. Policiais que colocaram a vida em risco e que têm direitos trabalhistas para receber. E que estão falecendo e não estão recebendo. Então, o nosso propósito é muito maior do que isso. Com certeza. Então, quero agradecer Natália de Andrade, Gislane Brito. Espero muito que esse de cada credor, todas as informações que nós trouxemos aqui. E nós estamos muito ativos nas redes sociais. Então, de Andrade, _precatórios lá no Instagram. Aqui no YouTube, se inscreva, deixa o like. Só assim nós vamos conseguir continuar, né, promovendo esses vídeos. E nós queríamos saber, você aí, credor de precatório, ou você que conhece alguém que tem precatório, comenta aqui pra gente o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Se vocês gostaram desse primeiro episódio do Papo de Precatórios, eu estou disposto a vir aqui sempre e trabalhar junto com vocês nisso para que a gente leve cada vez mais informação. É muita gente, né? Então pode contar com a gente que a gente vai fazer esse trabalho. Então comenta bastante, que isso vai facilitar para que a gente continue trazendo essas informações. Então esse foi o primeiro Papo de Precatório.